bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, com cara de segunda-feira para muitas pessoas, mas já estamos no meio da semana, dia 8 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02, e eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo do seu vídeo. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. E aí, se você apontar o seu celular com a câmera neste QR Code, aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. O vereador Jorge Schneider quer informações sobre terrenos para a instalação de novas bases do Corpo de Bombeiros nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. O projeto de lei do vereador Fernando Mendes institui a soltura de pipa como esporte em Campinas. Na quinta reunião do Parlamento Metropolitano, representantes das 20 cidades discutem a retomada econômica das atividades empreendedoras. E o quadro É o Bicho mostra que a pandemia do coronavírus, além de levar vidas humanas, também vitimou os animais. E já que para muitas pessoas a semana está começando hoje, na quarta-feira, nós vamos abrir esta edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento porque tem 125 vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Campinas está com vagas abertas para servente de obras, açougueiro, ajudante de estruturas metálicas, arrumadeira de hotel, assistente administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, auxiliar de estoque, auxiliar de merendeiro, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, desenhista projetista de moldes, encanador industrial, farmacêutico, garçom, jardineiro, maceiro, montador de estruturas metálicas, operador de máquinas agrícolas, operador de motosserra, pedreiro, recepcionista de hotel, retificador, serralheiro, servente de obras e vendedor porta a porta. Mais detalhes das vagas disponíveis, o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que se você acessar este site, cepat.campinas.sp.gov.br, você tem a descrição de todas essas vagas. Então, você vê o salário de cada uma delas, a sede onde fica a empresa, quais são essas vagas. Então, você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, não deixe de conferir entrando no site do Cepat Campinas, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui da cidade de Campinas. Olha só, uma pesquisa com a comunidade surda está em desenvolvimento na Unicamp. Confira na reportagem de Michel Amorim. Uma pesquisa na Universidade Estadual de Campinas busca traçar o perfil dos surdos da região metropolitana e o acesso da comunidade à saúde. A principal motivação para fazer essa pesquisa foi realizar mesmo uma pesquisa que fosse relevante para a população, que a gente pudesse ter essa motivação de levar mais adiante, poder ajudar alguma parcela da população. Segundo o último censo do IBGE, a região tem aproximadamente 124 mil pessoas com deficiência auditiva, cerca de 4,43% do total da população. E dentro do grupo de pessoas com deficiência auditiva, existem aquelas que se comunicam por língua de sinais, mas o censo não faz essa pesquisa detalhada a respeito dessas pessoas. A pesquisa vai traçar a quantidade e características das pessoas surdas da RMC, maiores de 18 anos e usuárias de língua brasileira de sinais. A falta de dados torna essas pessoas invisíveis, em última instância. A gente fica sem saber suas características sociodemográficas, sanitárias,
econômicas, e isso dificulta muito o planejamento das prefeituras, dos estados, do governo federal. O Anderson é surdo e se comunica com a língua de sinais. Ele contou pra gente a dificuldade que já enfrentou em uma consulta médica. Eu também não consigo compreender, o que está acontecendo. Às vezes minha mãe está junto comigo, eu fico muito dependente, de um familiar. Então são os acessos. Os acessos são muito difíceis para a gente. Muitas vezes a gente chama o intérprete, mas às vezes o intérprete pode, às vezes ele não pode, tem compromisso. Então, assim, é difícil. É difícil a questão da acessibilidade na área da saúde. Para participar da pesquisa, basta responder o formulário virtual, que é totalmente acessível. A pesquisa, ela agora está na etapa de formulário, A gente fez um questionário para que as pessoas surdas possam responder. Esse questionário provavelmente vai até o final do mês de setembro, que ele vai estar aberto. E após essa etapa do formulário, a gente vai analisar esses resultados e a gente vai formular as discussões e a conclusão da nossa pesquisa. Então, ela vai durar até dezembro. Participe, divulgue para os seus amigos surdos, para os seus colegas do trabalho, mostrem para ele o quanto que é importante vocês preencherem, porque é com base nas informações de vocês que nós vamos conseguir fazer o levantamento de quantos surdos existem em Campinas e na região de Campinas, mostrar as características de vocês, tirar vocês da invisibilidade que essa comunidade surda possui. Pesquisa realmente bastante importante. 12:08 agora, Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas, antes aquela atualização diária que nós fazemos aqui da Covid-19. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente vai passar os dados nacionais e do estado de São Paulo, porque são as plataformas que atualizaram, lembrando que a gente vem aí de um feriadão. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, no país são 20.913.578 casos da Covid-19, com 584.171 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, até esta terça-feira, 7 de setembro, eram 4.295.144 casos da doença, com 146.595 óbitos. E de acordo com o governo estadual, até esta terça-feira, haviam 5.633 pacientes internados em todo o território paulista, sendo que 2.777 estavam em UTIs Covid, o que representa aqui no estado de São Paulo 33,1% de ocupação dos leitos disponíveis. E a gente aguarda hoje a atualização dos dados das prefeituras da RMC e também do município de Campinas para trazer aqui no Notícias da Metrópole para você. Então, amanhã a gente traz este panorama, então, do estado de São Paulo, da região metropolitana e os números da cidade de Campinas. Por falar em números, esse a gente foi atualizado no último sábado, foi mais um dia D de vacinação no nosso município. Isso, foi mais um dia D da vacinação da segunda dose. E olha só, 939 mil pessoas foram imunizadas nesse terceiro dia D que aconteceu em Campinas. Nós tivemos aí 23.442 pessoas com a segunda dose, 481 pessoas receberam a primeira dose e 16 pessoas a vacina de dose única. A expectativa da prefeitura era vacinar 25 mil pessoas e 1.200 profissionais participaram desta ação em 64 dos 67 centros de saúde da cidade. Nós lembramos que, a imunização completa prevê 2 doses da vacina do Butantan, que é a Coronavac, assim como da Fiocruz e da Pfizer. A Janssen é aplicada apenas em uma dose. Campinas já realizou 9 dias D, sendo 6 de primeira dose e 3 de segunda dose. A gente aguarda aí se nós teremos novas edições. Lembrando que a gente ainda tem vaga lá no vacina.campinas.sp.gov.br
para os adolescentes de 15, 16 e 17 anos que ainda não fizeram a sua inscrição ou agendamento, que a gente chama, para a vacinação em Campinas. Para a gente ter uma ideia, olha, aqui na nossa região, Sumaré, por exemplo, já começou a vacinar na última segunda-feira os adolescentes também entre 12 a 14 anos e ainda com a dose de reforço para os idosos acima de 90 anos. A gente aguarda se hoje, lembrando que Campinas teve ponto facultativo na segunda-feira, Gabriel. Sim. Então, a gente aguarda hoje que se nós teremos anúncio do avanço desse agendamento das idades e do público-alvo. Lembrando que o agendamento, você que está assistindo pela primeira vez, ainda não sabe, não fez o seu agendamento, vacina.campinas.sp.gov.br é neste site que você faz o agendamento. Clicando aqui, ó, logo no início da página, você já vê agendamento e aí você entra na sua categoria. Olha só, todos os adolescentes com 15, 16 ou 17 anos moradores de Campinas. Lembrando que todas as pessoas a partir de 18 anos com ou sem comorbidade moradoras de Campinas também podem realizar. As gestantes puérperas com 18 anos ou mais moradores de Campinas também podem fazer o agendamento através do site, além dos alunos, docentes e funcionários da Unicamp, campus aqui de Campinas. A prioridade neste momento é para os adolescentes e a gente aguarda que novas doses. Vamos supor que você não agendou ainda. Entra aqui na maiores de 18 anos, Gabriel. Vai aparecer uma mensagem, olha, que a pessoa que tentar vacinar, olha, as doses acabaram para essa pessoa. Então, até na nossa redação, eu sou maior de 18 anos, estou tentando. Não, a pessoa não vai conseguir neste momento, então ela tem que aguardar abrir também. As novas doses, então, para realizar este agendamento. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre educação agora, porque era até hoje o encerramento das inscrições para o vestibular da Unicamp. Eu falei era. Era até 5 horas da tarde, mas olha, a comissão dos vestibulares da Unicamp decidiu que vai ser então até o próximo dia 14 de setembro, também às 5 horas da tarde. Lembrando que as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. E o pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 15 de setembro. Olha, candidatos que já haviam preenchido o formulário, mas ainda não haviam pago o boleto, vão poder também pagar agora até o dia 15 de setembro. Lembrando que a taxa de inscrição para o vestibular da Unicamp é de R$ 180. De acordo com a organização, a Conveste decidiu prorrogar as inscrições em mais alguns dias por ter registrado um número menor do que o previsto de inscrições em todos os segmentos: ampla concorrência, escola pública e cotas étnicos-raciais. Lembrando que a Unicamp tem 2.540 vagas, 69 cursos e a gente tem candidatos que podem fazer até 2 opções de cursos. Então, a gente lembra aí que até o dia 14 as inscrições podem ser feitas e aí podem ser pagas até o dia 15. Lembrando que a primeira fase da Unicamp vai ser no dia 7 de novembro próximo aí, a segunda fase já 9 e 10 de janeiro de 2022. E desde já, boa sorte então aos estudantes. A gente sabe que é uma parte de muita expectativa, né? Esta época do ano dos vestibulares. Então, boa sorte aos estudantes. Ainda em pandemia, então, a gente sabe que sempre afeta. A inscrição, então, é lá no site conveste.unicamp.br. Aparece aí no seu vídeo. Copia, entra lá e boa sorte. Bem, Gabriel, amanhã é quinta-feira. Muitas pessoas acham que amanhã é terça-feira. Amanhã é quinta-feira e vai faltar água em alguns bairros aqui da cidade de Campinas. A Sanasa vai fazer o serviço de capeamento de redes ali no distrito de Barão Geraldo. Por isso, os bairros Novo Barão Geraldo e parte da cidade universitária ficarão sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. A Sanasa recomenda que a reserva seja feita hoje para o uso amanhã. E agora a gente fala sobre cultura aqui na região de Campinas, porque tem novidade na cidade de Hortolândia. Isso, alguns eventos presenciais voltaram a acontecer em vários municípios e Hortolândia, a partir de hoje, lá no Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia,
concertos presenciais que estavam suspensos em razão da pandemia. O evento gratuito será às 8 horas da noite na Sala Maestro Eliazar de Carvalho, lá no próprio centro, que fica no Jardim Santa Cândida, em Hortolândia. Mas para aqueles que não puderem ir presencialmente, podem entrar no Facebook da Banda Hortolândia, tá? É bandahortolândia.100 no Facebook deles, que também vai ter uma transmissão. Lembrando que é preciso lá também seguir as regras de higiene e prevenção à Covid-19. A capacidade está reduzida para 25 lugares. O ingresso deve ser retirado 15 minutos antes do horário do concerto. Obrigatório o uso de máscara e também o uso de álcool gel, aferição de temperatura, distanciamento social, e também não será permitida a entrada após esses 25 lugares serem preenchidos nesta noite. Recado dado então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares. E a gente começa falando do Parlamento Metropolitano, que se reuniu na última sexta-feira. Isso, a reunião aconteceu lá em Jaguariúna e reuniu os presidentes das câmaras municipais dos municípios que compreendem a região metropolitana de Campinas. E a repórter Mariana Meira acompanhou tudo. Foi o Teatro Municipal de Jaguariúna o ponto de encontro dos representantes dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Presidido pelo vereador Zé Carlos, o parlamento debateu, dessa vez, sobre a retomada econômica das atividades empreendedoras após a pandemia. Entre os mais de 3 milhões de habitantes das 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas, 378 mil são micro e pequenas empresas, segundo o Sebrae. Uma quantidade enorme de pessoas que têm CNPJ aberto para trabalhar, mas que tiveram suas atividades seriamente prejudicadas pela crise da pandemia. O Sebrae foi a entidade convidada para a reunião que marcou o início de uma nova parceria entre a entidade e as câmaras municipais do parlamento. A proposta é que cada município identifique as necessidades do setor e o Sebrae forneça capacitações e consultorias sem custo. O vereador é aquele ente que tem o maior contato com a população. Ele conhece as demandas da sua região, do seu bairro, da sua comunidade. Nós, do Sebrae, não temos condição de saber tudo isso. Através dessa indicação do vereador, nós conseguimos chegar a esses locais. E por isso essa reunião no Parlamento Metropolitano de Campinas, levando essa mensagem, essa disponibilização do Sebrae aos vereadores, para que eles nos demandem e nos levem a todos os locais das cidades para que possamos estar prestando esse serviço. Que o Sebrae agora tem todas as câmaras municipais que eles podem estar fazendo essas palestras de capacitação sem custo para a população e sem custo para os municípios. Então é de extrema importância que o Sebrae nos ajude através dessa parceria para que possa estar levando a população, principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, que aprendam a fazer, a empreender. Porque a retomada da economia ela vai ser lenta, né? Até que as empresas se adaptem ao novo sistema e coisa desse tipo. É importante esse convênio do Sebrae junto aos municípios, junto às câmaras municipais. A importância da força-tarefa foi um dos tópicos mais comentados na reunião. Para o anfitrião do encontro, o presidente da Câmara de Jaguariúna, esse trabalho em conjunto é que vai possibilitar novas soluções frente a inúmeros impactos negativos deixados pela pandemia. Eu acho que uma questão importante que foi discutida aqui é a questão do empreendedorismo. A gente teve a presença do Sebrae, a gente vive um momento, de certa forma, onde a economia não está crescendo, e uma das saídas é a questão do empreendedorismo. Então o Sebrae tem um papel muito grande de orientar como que as pessoas têm que fazer se for montar algum negócio. Eu acho que essa questão foi uma discussão muito importante aqui. E também repassar para os municípios, para as câmaras municipais, qual que é o papel da prefeitura nisso, qual que é o papel principalmente das câmaras municipais nessa questão do empreendedorismo, de viabilizar o empreendedorismo na cidade. Então acho que esse tema que foi discutido aqui é de uma valia muito grande
nessa questão de orientar, de verificar como que faz para implementar mais a questão do empreendedorismo. Já aqui na Câmara de Campinas, sobre o trabalho dos parlamentares, o vereador Fernando Mendes, ele protocolou um projeto de lei. Isso, a proposta do vereador coloca a soltura de pipas como esporte oficial aqui em Campinas. Acompanhe. O vereador Fernando Mendes lembra que Campinas tem uma cultura forte de soltura de pipas. Pensando nisso, o parlamentar apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal. Bom, e a principal finalidade desse projeto de lei do vereador Fernando Mendes é regulamentar a soltura de pipas como esporte, desde que haja normas, não é, que precisam ser seguidas. Desta forma, garantiriam a segurança da população e dos pipeiros também. Eu já tenho um projeto, a criação dos pipódromos aqui na cidade de Campinas, e a pipa ela é um esporte secular fora do nosso país e já reconhecido em alguns estados. Aqui em Campinas nós abrimos 2 pipódromos e a intenção, quando se coloca com a compreensão acerca de esporte, ter esse reconhecimento, é não criminalizar, mas sim dar um certo credenciamento e, acima de tudo, fazer com que a regulamentação ponha ordem nas coisas, para que eles utilizem os pipódromos, para que eles não fiquem subindo em telhado, invadindo casas. Nós temos vários campeonatos, nós temos campeonatos de pipas exóticas, nós temos campeonatos municipais, intermunicipais, estaduais de pipas, acontecendo inclusive nessa época. Então, até o Dia das Crianças, por exemplo, nós temos vastas competições dentro de todo o interior de São Paulo, inclusive na capital. Ainda de acordo com o parlamentar, caso a soltura de pipa seja de fato considerada oficialmente um esporte, isso facilitaria ainda mais a fiscalização. Toda vez que você legaliza alguma coisa, você consegue colocar regras. E colocando regras, normalmente quem ganha é a própria população e as crianças e os adultos, porque a pipa ela interage muito bem entre as idades. Então, a intenção é essa, é uma regulamentação para que tenha um olhar mais compreensivo acerca da pipa. Minabreu, falando agora sobre as ferramentas que os parlamentares têm à disposição. A gente viu aí, esta é uma iniciativa de um projeto, agora a gente fala sobre um requerimento que é direcionado ao Executivo e é o Jorge Schneider que faz um questionamento, né? Isso, o vereador apresentou um requerimento questionando justamente a Prefeitura sobre a construção, a instalação de novas bases do Corpo de Bombeiros nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. No requerimento de autoria do vereador Jorge Schneider, ele lembra que as estações de bombeiros de Campinas foram concebidas nas décadas de 1970 e 1980. O requerimento solicita informações sobre a disponibilização de terrenos para novas instalações do Corpo de Bombeiros nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Além do Corpo de Bombeiros, na Rua José Paulino, há unidades também no Jardim dos Oliveiras, Jardim do Lago, Conjunto Habitacional Padre Anchieta, Jardim Olinda e Parque Taquaral. De acordo com o parlamentar, bases do Corpo de Bombeiros no Campo Grande e Ouro Verde facilitaria, sobretudo, a movimentação dos bombeiros. O trânsito, inclusive, é complicado na cidade de Campinas já. Então, nós precisamos ter esses pontos de apoio para nós buscarmos, inclusive não é só em caso de incêndio, em caso de desmoronamento, no caso de uma criança se afogar com alguma coisa, é sempre o bombeiro que faz a salvação. Então nós precisamos ter esses homens descentralizados na cidade de Campinas. Essa é a nossa preocupação. O distrito do Campo Grande fica a 15 quilômetros do centro e tem a rodovia dos Bandeirantes como limite com o município de Campinas. O Ouro Verde fica a 14 quilômetros do centro e tem a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Santos Dumont como limite ao restante do município de Campinas. Minabreu, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 11ª, a partir das 6 horas da tarde. Isso, e a gente lembra que as reuniões da Câmara de Campinas continuam de acordo com o ato da mesa, respeitando os protocolos de higienização e também de distanciamento social.
Ou seja, a medida vale até dezembro e visa aí proporcionar maiores recursos ao funcionalismo no enfrentamento e na dificuldade. A gente está com capacidade atualmente de 35% do plenário de forma presencial, mas também a TV Câmara Campinas presente, como sempre, transmitindo as reuniões ordinárias de comissões e também essa de votação. E hoje nós temos 9 projetos na pauta. Confira. O item 1 é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito jurídico a Rebeca Farinella Tonhella. O item 2 é o projeto de decreto legislativo de autoria também de Peta, que concede a mesma honraria a Simone Souza Nicoliello Pena. O item 3 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que obriga a reconstituição das vias, passeios e quaisquer logradouros públicos danificados por obras executadas pelas concessionárias de serviços públicos, empresas públicas ou privadas e demais responsáveis. Em segunda discussão, será analisado um outro projeto de autoria do prefeito que trata da majoração temporária do percentual máximo de desconto em folha previsto na Lei 3.511 de 2008, que trata da proibição da administração pública municipal de promover o desconto em folha de pagamento de servidor das obrigações assumidas por terceiros. O item 5 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o projeto Varal Solidário de incentivo à doação de roupas a pessoas em condição de vulnerabilidade social. O item 6 é um projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que denomina como Praça Ileda Nogueira Neves o Sistema de Lazer 12, localizado no conjunto residencial Padre Anchieta. O item 7 é o projeto de lei de autoria do vereador Professor Alberto, que denomina como Praça Pastor Raimundo Farias Bezerra a Praça 2, que fica no loteamento Vila Santa Laura. O item 8 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Eduardo Magoga, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Marisa Oliveira Pires. E, por fim, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jair da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Cristiano Roberto Duarte. Então, a reunião ordinária é a partir das 6 horas da tarde, mas hoje, às 4h30, também com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, a gente tem a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Carmo Luiz e que faz aí a análise de mais de 90% dos projetos que tramitam no Legislativo. Então, a gente acompanha as duas reuniões a partir das 4h30 a Constileg e a partir das 6 horas da tarde tem a 11ª reunião ordinária com a discussão e votação destes 9 projetos que nós passamos agora. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã contando pra gente tudo o que aconteceu na reunião ordinária e também as informações da Metrópole de Campinas. Combinado, eu volto amanhã. Para quem ficou aqui na cidade de Campinas, este feriadão foi de tempo aberto, sol durante todo o dia, poucas nuvens, conforme antecipamos na última sexta-feira. Hoje, tempo bastante abafado, né? A nebulosidade já aumentou, um ventinho, né? Agora é cedo, isso porque uma frente fria que estava no sul do país está avançando e deve chegar amanhã na cidade de Campinas. Não vai fazer frio, mas tem possibilidade de chuva, o que é muito bem-vinda, já que a umidade relativa do ar segue baixa aqui na cidade de Campinas. Vamos às temperaturas, então? Elas já estão aqui na minha tela. Olha só, amanhã, quinta-feira, 9 de setembro, sol aparecendo entre nuvens, com possibilidade de chuva para a cidade de Campinas, mínima de 19, então é uma mínima alta, lembrando que nós ainda estamos no inverno, e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas, bem diferente do dia de hoje, que está mais quente, né? Podendo chegar aí aos 34, 35 graus.
12h32 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem muitos assuntos ainda. Nós vamos balançar as redes, Guarani venceu mais uma, se aproximou ao G4 da competição. Nós vamos fechar os Jogos Paralímpicos com o quadro de medalhas. Brasil queria ficar no top 10 e conseguiu, excelente campanha. Tem o nosso quadro ao bicho ainda, muitas informações. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 36, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira. Já enviou a sua participação, a sua mensagem? Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Deixa anotado aí na agenda do seu celular o número deste WhatsApp. Lembrando sempre, viu aí na sua tela o número do WhatsApp? Do lado, olha só, sempre o QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera, é só mirar aqui neste QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Mande a sua participação, o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. E olha só, agora vocês vão conhecer as ações que o 47º Batalhão de Campinas da Polícia Militar realiza em Campinas e região. Veja como é realizado o treinamento de força tática. O treinamento ele está sendo ministrado pelo capitão Boldrini, que é especialista no assunto. E ele é uma adaptação para a nossa realidade do treinamento que já é feito em outros países. Israel, Estados Unidos e outros países que têm já problemas recorrentes com atiradores ativos. Então, o assunto é novo no Brasil, relativamente novo. E o capitão Boldrini ele é uma referência nesse assunto. Todos os batalhões da área do CPI 2, que é a região metropolitana de Campinas... Nosso batalhão é o 47º, mas há outros batalhões que estão mandando os oficiais e sargentos desses batalhões para fazerem um curso no 47º com o capitão Boldrini especificamente, porque com isso ele consegue formar multiplicadores para o assunto. Essa é a força tática da Polícia Militar. Uma modalidade diferenciada da Polícia Militar. E olha só, o policial que tiver interesse em fazer parte desta modalidade terá que passar por um rigoroso estágio de treinamento. A Força Tática, ela fornece apoio a outras viaturas e também faz atendimentos de alta complexidade. Aqui a equipe policial está fazendo um treinamento chama conduta de patrulha em local de alto risco. Aí, o policial é treinado para que quando tem uma possibilidade de meliante estiver com arma de grosso calibre, então eles já estão treinados a chegar mais perto do alvo para neutralizá-lo. Esse treinamento a gente pode ter de 4 a 8 policiais. A gente está treinando bem devagar, bem minucioso para que saia perfeito o treinamento, para que no dia que precisar, tá perfeita as condições. Os treinamentos são os mais diversos, voltados para os mais variados tipos de ocorrências. Uma coisa que é importante ressaltar é que o nosso efetivo da Força Tática, o treinamento que eles têm recebido tem propiciado um êxito muito grande em ocorrências de vulto. Eu cito, por exemplo, 2 ocorrências recentes, a questão de mês ou 2 meses, em que uma senhora, por exemplo, de Jaguariúna, foi resgatada num dos bairros aqui da nossa área enquanto sofria um sequestro. E o outro
caso é de um juiz de direito que também foi resgatado com a família no momento do próprio sequestro. Então, isso é muito gratificante para nós. Nenhuma lesão corporal, nenhuma morte decorrente desse evento. Os bandidos foram presos todos íntegros, como foram pegos, e levados à justiça, como é a ação que se espera da Polícia Militar. Técnicas de negociação e gerenciamento de crises, conduta de patrulha, técnicas de varredura em edificações, técnicas de resgate tático a policial militar ferido, protocolos de ocorrência de atiradores ativos, entre outros assuntos específicos. A Força Tática e a ROCAM se unificaram, então seria uma só. Então a Força Tática é dividida em viaturas 4 rodas e 2 rodas. As 2 rodas ROCAM e 4 rodas são as viaturas de porte maior, de grande porte. Como que funciona o treinamento da ROCAM, o pessoal de moto, como que é o dia a dia? O dia a dia do policial de ROCAM, ele é meio complicado. Aqui toda semana a gente faz todo o treinamento simulando o dia a dia do policial militar, onde que tem vielas, onde tem rampas, escadas. Então todo dia a gente faz uma simulação do dia a dia do policial militar. A Força Tática é treinada para ações táticas de polícia ostensiva em áreas onde o nível de criminalidade é mais alto, repressão ao crime organizado, ocorrência de vulto, eventos de importância, controle de tumultos e ações para a restauração da ordem pública. A Companhia de Força Tática que nós temos aqui na região de Campinas, ela existe em cada um dos batalhões. E no 47º foi recriada recentemente, de modo que o pessoal da Força Tática ele é treinado exatamente para ações de apoio em ocorrências de maior gravidade ou com vistas à prevenção de delitos de maior gravidade. É um policiamento especializado, um policiamento que tem um treinamento todo diferenciado em relação ao serviço de policiamento ostensivo comum. E para isso é feita uma seleção dos policiais, são policiais altamente gabaritados, com os quais a gente conta especificamente para situações também diferenciadas. No último fim de semana, nós tivemos o encerramento dos Jogos Paralímpicos. Para você que não acompanhou, a gente vai fechar aqui o quadro de medalhas. E olha só, hein? Brasil foi bem demais. Tinha expectativa, né? A meta era ficar entre os 10 melhores países e o Brasil conseguiu. Terminou na 7ª colocação. Vamos lá, então. Terminou com a China na primeira colocação, disparado, né? Com 96 medalhas de ouro, 60 medalhas de prata e 51 medalhas de bronze. No total, os chineses conquistaram 207 medalhas. Grã-Bretanha terminou na 2ª colocação, foram 41 medalhas de ouro, 38 medalhas de prata e 45 medalhas de bronze, no total 124 medalhas. Os Estados Unidos, no finalzinho, a gente sempre falava aqui, né, do Comitê Olímpico Russo, que estava brigando com a Grã-Bretanha. Os Estados Unidos, principalmente no atletismo, conquistaram muitas medalhas, terminaram na 3ª colocação, com 37 medalhas de ouro, 36 de prata e 31 de bronze, no total 104 medalhas. E o Brasil, com uma excelente campanha, 22 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze, no total 72 medalhas, chegando ao mesmo patamar dos Jogos Paralímpicos de Londres.
Então, parabéns a todos os atletas e a campanha do país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, portanto, terminando na 7ª colocação. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem foi feriado, mas teve jogo, viu? O Guarani entrou em campo no estádio Brinco de Ouro e venceu por 1-0. A gente tem o gol do Bugre, que foi marcado no início do segundo tempo. Olha só, jogada construída pela direita com o Júlio César. Bruno Sávio deu um toquinho e o Regis, em primeiro lance, tinha acabado de entrar no jogo, conseguiu a finalização, o goleiro ainda encostou nela, mas morreu no fundo das redes. O Regis, que entrou no segundo tempo, este gol foi marcado no primeiro minuto da etapa final. O Regis entrou no lugar do Andrigo e marcou este gol importantíssimo, já que o Guarani, neste momento, é o 6º colocado, está pertinho do G4, né? O Guarani, que neste momento está a 1 ponto do G4, então está muito próximo deste grupo que conquista o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Próximo jogo do Guarani é o derby, sexta-feira da outra semana. A Ponte Preta ainda enfrenta o Cruzeiro no sábado, mas na sexta-feira a gente fala mais sobre este confronto da Macaca diante do Cruzeiro. Olha só, a pandemia do coronavírus, além de levar vidas humanas, também vitimou os animais. Segundo as ONGs, o número de abandono cresceu neste período e já a ajuda caiu. Situação que preocupa os protetores, viu? Você vai saber agora no quadro É o Bicho como estão 2 instituições que resgatam gatos e cachorros. É um cenário que assusta. Nem é preciso andar muito na Lagoa do Taquaral para encontrar eles. São gatos e mais gatos que vivem na região. Mas como eles chegaram aqui? Todos são frutos do abandono. E até eles viraram vítimas da Covid-19, já que neste período de pandemia aumentou o número de abandono e hoje já são cerca de 700 gatos sem um lar. E essa foi uma crescente muito perceptível durante a pandemia, principalmente na região da concha acústica. A gente consegue distinguir um gato quando ele faz parte de uma colônia e quando ele não faz. O gato abandonado sofre e muito quando é deixado aqui. Os outros animais não aceitam, e aí ele passa fome e entra em brigas por comida e território. Então esses gatos não têm onde se abrigar, esses gatos não têm onde comer, não têm onde beber água. Então assim, se você abandona um gato aqui no parque, você está basicamente sepultando esse gato à morte. É muito difícil que um gato de casa consiga sobreviver num ambiente tão hostil quanto este. O pior é quando estes animais são encontrados machucados. Eles são recolhidos e levados para a casinha, que fica dentro do Parque do Taquaral. Neste espaço, eles são tratados e alimentados. É o caso do Dentinho. Morador do parque resolveu se aventurar nas ruas e aí foi atropelado. Agora só consegue comer com a ajuda de um humano. Gurizinho perdeu a pata após uma fratura. O Whisky tem problemas nos olhos. Já a Cora tem câncer e passou por diversas cirurgias. Kiko é idoso e precisa se alimentar com uma ração especial. Cuidados que geram um custo alto para a ONG Gatos da Lagoa. A nossa organização ela depende apenas e exclusivamente de doações.
Nós temos alguns veterinários que, claramente, a gente tem 2 veterinárias. Uma, ela faz um preço mais acessível para a gente, a outra também é uma de nossas voluntárias. Mas mesmo assim, no final do mês, todo mundo precisa ganhar, obviamente. E mesmo com a ajuda das pessoas, tem cada dia mais difícil. A gente tem alguns problemas de furto de ração, tem dificultado o nosso trabalho. A gente tem muitos saruês aqui no parque, que aumenta ainda mais o nosso custo com ração. E a gente não vai oferecer uma ração de pior qualidade para o gato. Todos os gatos aqui são tratados com uma ração excelente, tanto aqui dentro da nossa sede, quanto nos alimentadores externos. A alimentação também pesa nesta ONG dedicada aos cães. A adorável vira-lata pede socorro. A pandemia levou os voluntários e as doações. A instituição abriga hoje cerca de 60 cães, mas no passado já resgatou 400 bichos em um único ano. O problema é que agora o projeto está na UTI. Voluntários nossos ficaram com medo, da pandemia, não vieram mais. A gente perdeu muita madrinha, muito padrinho que ajudava mensalmente no nosso projeto. E também a gente teve a perda do meu pai, que ajudava muito a gente, ajudava em todos os sentidos, A alegria dos bichinhos, que são super bem cuidados, mesmo com toda a dificuldade, não é a mesma que se vê nos olhos da Marinês. Difícil admitir. Se a ajuda não vier o mais rápido possível, o projeto vai acabar. Nós já iniciamos a doação de partes dos nossos animais do projeto, que a gente não tem condições de continuar, é fechar as portas mesmo, doar todos os animais, e infelizmente encerrar as atividades do nosso projeto, que era uma atividade que a gente ajudava os animais, é um projeto social, A gente fazia um trabalho aí que era um trabalho da prefeitura, mas a prefeitura também nunca ajudou a gente, Então a gente andava com as próprias pernas, mas infelizmente não tem mais condições. O abandono não é somente não permitido, como é crime. Nós tivemos um abandono recente no planetário, nós sabemos quem abandonou, fizemos boletim de ocorrência e a nossa presidente da ONG, ela foi atrás, está tentando resolver. A gatinha a gente conseguiu doá-la, chamada Maria. Mas assim, era uma gata que ela não tinha condição nenhuma de viver nesse parque. Era uma gata de casa. É uma gata que não sabe se defender dos perigos do parque. E aqui tem muitos, não se engane. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito dolorida. Uma gata que você cuidou por tanto tempo e você descarta como se fosse um pedaço de papel, um pedaço de lixo. Então, não é assim. O gato, ele não vai conseguir, se vira aí. Não é assim que funciona. Então, é muito triste, dói. Deixa a gente muito chateado com a situação. E a Maria foi um caso mais recente que a gente teve, E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta quarta-feira. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã por volta do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.